Como funciona o sistema ECU do motor? O motor do seu carro tem um cérebro chamado Unidade de Controle do Motor, ou ECU, que gerencia tudo, desde a injeção de combustível até o ponto de ignição. Para fazer isso, a ECU recebe dados de vários sensores, analisa-os em tempo real e envia sinais para diferentes componentes para otimizar o desempenho, a eficiência de combustível e a segurança. Nesse vídeo, vamos explorar como a ECU do motor se conecta a vários componentes e como ela os controla para garantir um funcionamento ideal do motor. Faremos isso no contexto de um motor a gasolina, mas lembre-se de que os motores diesel têm um sistema ECU semelhante, que funciona da mesma forma. Vamos dar uma olhada em cada componente conectado a um sistema ECU, bem como a ECU se comunica com ele. Unidade de controle do motor. A unidade de controle do motor, ou ECU, reside no coração do sistema do motor. Ela é basicamente um computador automotivo projetado para gerenciar os componentes do motor, gerenciar o tempo de ignição, a injeção de combustível e outros parâmetros para otimizar o desempenho. Em suma, a ECU é a principal unidade do sistema do motor, enviando comandos para os componentes do motor, como os injetores e a bobina de ignição. No entanto, para fazer isso, a ECU precisa receber informações sobre as condições do motor. A ECU se comunica com os seguintes componentes. Sensor Tmap. Um sensor Tmap, também conhecido como sensor de pressão absoluta da massa de ar, ou uma TAPS, mede a temperatura e a pressão do ar que entra na admissão. Usando esses dados, a ECU pode calcular o volume de ar que entra no motor. Os dados do sensor Tmap são usados para controlar a quantidade de combustível injetada para garantir uma relação ar-combustível ideal para uma queima eficiente e máxima potência. O sensor Tmap também auxilia no controle do turbo, garantindo que a pressão de sobrepressão seja mantida dentro dos limites de segurança. Sensor de temperatura do líquido de arrefecimento. O sensor de temperatura do líquido de arrefecimento monitora a temperatura do refrigerante do motor, fornecendo dados vitais para a ECU. Usando essas informações, a ECU pode determinar se o motor está operando dentro da faixa de temperatura normal ou se o motor precisa ser aquecido ou resfriado. Se o motor estiver aquecendo demais, a ECU pode aumentar a velocidade da ventoinha de arrefecimento para ajudar a resfriar o motor. Além disso, o sensor Tmap fornece dados para a ECU, permitindo que ela ajuste a mistura ar-combustível para acomodar as condições de funcionamento do motor em diferentes temperaturas. Sensor de oxigênio. Um sensor de oxigênio, também conhecido como sensor lambda, monitora os gases de escape do motor. Ele fornece dados cruciais para a ECU, permitindo que ela ajuste a relação ar-combustível para uma queima mais eficiente. A relação ar-combustível ideal varia de acordo com as condições de funcionamento do motor, como velocidade, carga e temperatura. O sensor O2 permite que a ECU monitore e ajuste a relação ar-combustível em tempo real para garantir que o motor esteja sempre funcionando de maneira eficiente. Isso não só melhora a economia de combustível, mas também reduz as emissões de gases de escape, garantindo conformidade com os padrões de emissões. Sensores de posição do virabrequim e do eixo de comando. Sensores de posição do virabrequim e do eixo de comando, também conhecidos como CMP e CKP, fornecem dados vitais para a ECU, informando a posição exata do pistão e da árvore de cames. Esses dados são essenciais para sincronização e ignição. A ECU usa as informações dos sensores para determinar o tempo de ignição ideal e a ordem de ignição para garantir uma queima eficiente. A precisão com que esses sensores fornecem dados permite que a ECU ajuste a ignição para otimizar o desempenho do motor, a eficiência de combustível e as emissões.
sensor de posição do acelerador e corpo do acelerador. O sensor de posição do acelerador, também conhecido como sensor de pedal, monitora a posição do pedal do acelerador. Ele fornece dados para a ECU, permitindo que ela controle o fluxo de ar no motor. No corpo do acelerador, o sensor de posição do acelerador mede a pressão exercida pelo motorista sobre o pedal do acelerador. Esses dados são usados para controlar o fluxo de ar no motor, permitindo que a ECU ajuste a entrega de combustível e o tempo de ignição para corresponder à entrada do acelerador. Válvula de controle de ar em marcha lenta. A válvula de controle de ar em marcha lenta, também conhecida como IAC, controla a quantidade de ar bypass no motor. Ela garante uma marcha lenta suave. Quando o motor está em baixa velocidade, a válvula de controle de ar em marcha lenta direciona o ar para o motor, permitindo que a ECU mantenha a velocidade de rotação do motor estável. Sensor de detonação. Um sensor de detonação, também conhecido como sensor de knock, monitora o motor para detectar detonação ou ruído. Se a detonação for detectada, o sensor de detonação envia um sinal para a ECU. A ECU, então, ajusta o tempo de ignição para evitar danos ao motor. Injetor de combustível. O injetor de combustível é responsável por pulverizar o combustível na câmara de combustão do motor. Ele fornece dados para a ECU, permitindo que ela monitore a quantidade de combustível injetada. O injetor de combustível opera sob o comando da ECU, que determina o momento e a quantidade de combustível injetado. Filtro de combustível. O filtro de combustível protege os injetores de combustível, mantendo as impurezas fora do sistema de combustível. Bobina de ignição e vela de ignição. A bobina de ignição e a vela de ignição formam o sistema de faísca do motor. A bobina de ignição cria uma faísca que inflama a mistura ar-combustível na câmara de combustão. A ECU controla o momento da faísca, garantindo que a mistura ar-combustível seja incendiada no momento certo. Bateria. A bateria alimenta a ECU e todos os sensores eletrônicos quando o motor está desligado ou dando partida. Como tudo acontece? Em resumo, a ECU do motor coleta dados desses componentes centenas de vezes por segundo e toma decisões instantâneas para manter o motor funcionando com eficiência. Seja em marcha lenta, acelerando ou em velocidade de cruzeiro, a ECU está sempre trabalhando para lhe proporcionar a melhor experiência de direção. A unidade de controle do motor, também conhecida como ECU, é um componente essencial do sistema de controle do motor. Ela gerencia os componentes do motor, garantindo um desempenho ideal. Ela faz isso recebendo dados de vários sensores, como o sensor TMAP, o sensor de temperatura do líquido de arrefecimento, o sensor de oxigênio, os sensores de posição do virabrequim e do eixo de comando, o sensor de posição do acelerador e do corpo do acelerador, a válvula de controle de ar em marcha lenta e o sensor de detonação. Com base nessas informações, a ECU ajusta os componentes do motor, incluindo o injetor de combustível, a bobina de ignição e a válvula de controle de ar em marcha lenta, para garantir um funcionamento ideal do motor. Se você gostou desse vídeo, dê um like para mais conteúdo automotivo. E se você quer saber mais sobre o sistema de controle do motor, confira nosso curso online. Lá você aprenderá tudo sobre o sistema de controle do motor, incluindo como a ECU do motor se conecta a outros componentes.